E o tema da palestra de hoje será a paciência, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e capítulo 9, item 7, de autoria de Allan Kardec. E quem falará para nós será a nossa querida companheira Miriam Ribeiro. Miriam, seja muito feliz. Bom dia, amigos, amigas. Quero partilhar com vocês um sentimento de profunda gratidão de poder estar aqui com vocês, irmanando, os nossos corações, a gente sendo recebido pelo abraço maravilhoso que essa casa nos prepara. Nosso companheiro estava falando de como isso aqui é realmente imantado com energias de amor para nos receber. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, nesse dia, fazendo essa partilha, fazendo parte aí dessa egrégora de luz que essa casa forma no nosso planeta. E para falar de um tema, falar de paciência é sempre uma coisa divertida, gente? Neste mundo que a gente vive, que é o mundo da impaciência, que é o mundo da rapidez, que é o mundo onde as coisas todas, as respostas têm que ser rápidas, a gente está sendo cada vez mais exigido, então a provocação, entre aspas, da casa de nos trazer esse tema é muito interessante. Eu gosto muito de sempre procurar o que é que significa a palavra, tá? Aí fui lá no Aurélio, ver o que era paciência. Diz o Aurélio que paciência é um substantivo feminino. Claro que tinha que ser feminino, gente, não ia ser masculino. Substantivo feminino é uma característica de paciente, de quem não perde a calma. É uma qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Resignação. É uma virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. É a faculdade de não desistir facilmente, perseverança, constância. Acho que foi espírita, Esse cara que escreveu essa definição. Eu tenho uma desconfiança que esse cara passou pela doutrina espírita. Mas, ainda que essa definição ela seja muito interessante, eu durante as pesquisas para a gente conversar aqui, eu fui olhar aquela coisa da etimologia, sabe quando você pega a palavra, desmembra ela e vê o que ela significa? E eu fiquei encantada com uma descrição que eu também encontrei. Porque paciência é formada de dois grupos de palavras, que é o passem, que vem lá do latim, o passem, que quer dizer o quê? Paz. E a última parte, que é a ciência, vem de consciência. Olha que interessante. Paciência é uma junção de paz com consciência. E eu fiquei muito encantada com essa avaliação aqui, ou com esse entendimento, porque isso talvez seja um indicativo de por que é tão importante a gente se debruçar sobre o que significa ser paciente. Talvez aquilo que a gente imagina ser a paciência seja uma outra construção. Olha só que interessante, pode ser que se a gente ampliar a nossa consciência, a compreensão de quem somos, o que fazemos aqui, para que estamos aqui, a gente consiga encontrar este lugar de paz. Nós vamos reservar, portanto, essa ideia e a gente vai voltar a pensar sobre essa junção de paz e consciência e paciência à luz da doutrina. A gente vai voltar a essa reflexão no finalzinho da nossa conversa de hoje. E quem abre a casa nos deu nessa passagem do Evangelho, e a gente sabe que esse espírito amigo que escreve essa passagem é a Joana de Ângeles, que é a mentora, que foi a mentora do Divaldo por muito tempo. E a passagem é a seguinte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá dito como um espírito amigo. A dor é uma bênção, já é uma provocação, tá? Essa primeira frase, vou combinar com vocês. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com dor neste mundo, para que você tenha glória lá no céu. Sede paciente, diz a Joana, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, isso aí é coisa fácil, ela diz. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho
para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Aí vamos combinar, né, gente? Ela pegou pesado, né? Olha só o que ela está dizendo. E aí há uma coisa que eu sempre ouvi, logo que eu comecei a vir para a doutrina, de muitos amigos: pô, esse lugar que você vai aí, vocês são tudo masoquistas, gente. Vocês ficam aí dizendo que é bom ter dor, que é bom sofrer, que é bom ter dor, que é bom sofrer. E a Joana está falando aqui, chamando a atenção para esse aspecto da dor, dizendo o seguinte: olha, olhe a dor, no fundo ela está dizendo isso, olhe a dor como um outro instrumento. Olhe a dor sobre uma outra perspectiva, com uma outra consciência. Essa é a provocação que a Joana está fazendo para a gente aqui, né? Que o Espírito Amigo está fazendo para a gente aqui. E a minha pergunta para vocês é o que é que vocês acham? Se de fato a doutrina é um lugar onde eu cultivo a dor, onde eu sou de fato masoquista. Queria que vocês pensassem o que afinal a doutrina está falando quando está me mandando olhar, aceitar a dor e etc, e dizer que isso é para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Tem inclusive um trecho aqui do André Luiz que fala assim: olha, a paciência ela não é vitral gracioso para as suas horas de lazer, ela é amparo destinado aos obstáculos. Paciência é perseverar na edificação do bem a despeito das arremetidas do mal. Portanto, a paciência não é um exercício para você fazer quando você está de férias, brincando e passeando. Não é nesses momentos que você precisa de paciência. Quando você pegou o teu carro, o teu busão lá, o teu avião, e foi, sei lá, ir para uma praia que você gosta, que você está com as pessoas que você ama, que você está bem com a vida, está tudo certo, as contas estão pagas, etc. Você precisa de paciência nessa hora? Não exatamente, né? Que se desfrute, seja feliz, etc. Então, o que André Luiz ou Joana está dizendo aqui é que esse exercício, a consciência para que eu tenha paz, ele é exercido em tempos de dor, em lugares de dor. É neste momento que eu tenho que chamar essa virtude. É neste momento que eu preciso dela para fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí, eu quero dizer aos senhores que talvez a gente tenha que dar uma olhada na dor sobre uma outra perspectiva. Nós estamos falando de consciência agora, lembra? Consciência para chegar ao momento de paz. Vamos jogar luz sobre desmistificar algumas questões. Uma delas é a dor. Eu já falei algumas vezes disso, mas assim, meu filho, quando era pequeno, tinha muito problema respiratório. E eu levava ele num pediatra, que chamava Dr. Pauleró. Um cara muito competente, já faleceu. Ele era alopata, depois virou homeopata. E quando eu chegava no consultório com meu filho com 39 graus de febre, desesperada, né, agoniada, ele pegava meu filho, levantava assim e falava: meu Deus, quanta saúde! Eu queria matar aquele homem. O bicho estava com febre, o moleque lá desmilinguido, a mãe sem dormir, o pai desesperado, e ele dizia: quanta saúde! E ele me explicou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte, que os idosos muito frágeis muitas vezes são acometidos, por exemplo, de uma tuberculose, enfim, de algum problema pulmonar, que é muito comum, porque eles não são capazes de produzir febre. Eles estão tão enfraquecidos, e me digam, o povo da área da saúde, me confirme se isso é verdade, os organismos muito enfraquecidos, as crianças em estado de desnutrição, as crianças muito frágeis também não são capazes de produzir febre. Não tem vitalidade. Não tem vitalidade para indicar que está em dor. Se eu chegar aqui e pegar um fogo, uma vela, colocar aqui no braço de alguém, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer, opa! Por quê? Porque doeu. Né? O seu corpo alerta você de que doeu. A febre é um alerta de que existe alguma coisa errada dentro daquele organismo. Eu sempre falo muito do trabalho do pessoal da casa aqui do Apoio Fraterno, né, que trabalha com os dependentes químicos, e um dos dependentes uma vez me falou disso, eu achei interessante, a ressaca. Sabe a ressaca que você tem quando você começa a beber, por exemplo, né, as pessoas que curtem beber? Eu já, na adolescência, gente, eu tomava cada porra que vocês não têm ideia. E eu não me esqueço da primeira vez que isso aconteceu, que no dia seguinte eu tinha uma dor de cabeça que parecia que eu ia morrer. Você pode pensar que essa dor, né, é um problema. Essa dor, o que o meu corpo estava dizendo?
Aquilo que você colocou dentro de mim está me fazendo mal. Era o meu corpo gritando com a dor, me dando um alerta de que aquilo não era um bom caminho para mim, que aquilo não estava me fazendo bem. Percebam que neste planeta, de provas e expiações, neste planeta onde os nossos degraus, né, de crescimento, onde o nosso grau de evolução ainda é quase adolescente, a gente está entre a infância e a adolescência, neste planeta, o nosso aprendizado ainda é desta forma. Ainda é olhando dor, olhando escuro, olhando claro, olhando bem, olhando mal. Nós ainda precisamos, em algum momento não precisaremos mais, mas no nosso grau evolutivo, a dor aqui neste planeta, e é isso que Joana está falando, e é isso que esses amigos aqui que eu citei, por André Luiz, estão falando. Neste planeta, a dor ainda é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem. Então, quando está dito aqui nessa passagem que está colocado para a gente avaliar, olha, bendizei a dor, não é porque a gente é masoquista. Bendizei a dor porque você está jogando luz. Lembra, a consciência, você está jogando luz sobre um aspecto seu que não está bem e que algumas vezes, porque dói, você não quer olhar, porque você está acomodado, porque isso é uma recorrência que você tem de um padrão familiar, às vezes de outras encarnações. Você não quer jogar luz sobre isso. Você não quer olhar para esse aspecto. Então, quando a gente, portanto, a dor, eu queria ressignificar isso com vocês, ela tem uma função educativa ainda nesse grau de evolução que a gente tem. É preciso ainda lidar com isso. E não é só, eu falei algumas questões do plano físico, né, de dores ligadas ao plano físico, mas do ponto de vista emocional é a mesma coisa. Aquela raiva recorrente, aquele ódio que o senhor não consegue se livrar, que faz com que o senhor tenha crise de ansiedade, que o senhor possa ter processos de depressão, síndrome de pânico, né, que cada vez tem mais acometido as pessoas, angústias existenciais, que às vezes você não consegue levantar da cama, ou euforia, ou raiva, disfunções do ponto de vista emocional e espiritual, também são sinais de alerta. Essas dores da emoção, quando o senhor está com muita raiva, com ódio de alguma circunstância, de uma pessoa, de alguma coisa que lhe aconteceu na vida, a doutrina não está dizendo que você não sentir, você continuar sentindo, não, mas você tem que olhar para isso. Quando a sua emoção está gritando recorrentemente, que você se sente vítima, agredido, usado, manipulado, olhe para essa situação. Tanto quanto você vai ao médico e olha para ver se seus órgãos estão bem, olhe para as suas emoções, olhe para o seu campo emocional. Se recorrentemente o senhor vai dormir, o senhor tem sensações esquisitas, de mal-estar, você vai para o ambiente, você continua carregando, não, estou pesado hoje, preciso dar um descarrego, etc. Pode ser, sim, que você esteja aí imantado ou imantando energias densas. E é preciso olhar, lembra, jogar consciência sobre isso, jogar luz sobre isso. Para o quê? Para eu ser capaz de encontrar o meu lugar de paz. Então, vamos ressignificar, né, a proposição aqui, ressignificar a dor, seja do ponto de vista físico, espiritual, orgânico, emocional. A gente acolher, olhar essas dores que a gente tem, nas nossas, e todos nós temos. Sinto muito, não queria dizer para vocês, mas se a gente está aqui nesse planeta, à exceção dos anjos que estão aqui todos, né, os de asas que estão aí em missão, se nós estamos juntos aqui, estamos no mesmo barco, meus amigos. Estamos no mesmo barco. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós. Invariavelmente. Que sorte que nós estamos aqui, né? Que nós nos permitimos estar aqui conversando sobre isso hoje. Tá? Então, vamos olhar isso, ressignificar, acolher essa dor, acolher a raiva, o medo, a inveja. Sim. Acolher a aflição, acolher as relações que estão perto de você. Acolher isso como o quê? Para que é que isso está na minha vida? O que eu não aprendi ainda? Por que eu continuo em relações onde as pessoas me usam invariavelmente? Por que eu continuo sendo um autoritário, irracível?
Por que eu não consegui perdoar o meu irmão por uma bobagem, de uma dificuldade que nós tivemos quando éramos crianças? Por que meu emprego eu não me fixo? Por que me enganam todo o tempo? Por que eu traio, mesmo quando eu não quero? Olha, a gente tem que olhar para essas questões. Por que eu sei que não posso beber e continuo bebendo? Por que eu sou diabético e escondo o doce que eu como na bolsa? Minha mãe fazia isso, tá, gente? Ela dizia que era para dar para as crianças a balinha que ela tinha na coisa. A gente tem que olhar para essas coisas, tá? Jogar luz e consciência sobre isso. E mais. E aí eu quero ler para vocês, para a gente entender, né, que para confirmar, tem um conto que algum de vocês devem conhecer com certeza, que é o da lagarta com o deus Shiva, que fala um pouco dessa função, da importância da gente aceitar que essas passagens de, entre aspas, de dor são muito relevantes, para que a gente consiga, afinal, estar num estágio mais feliz da nossa vida, né? Diz assim, ó, o conto. Uma lagarta rastejava pelo chão quente e se queixava de muita dor na barriga. Ela se sentia castigada por ter que se arrastar daquele jeito. Ela chorava para os deuses, ela pedia, ela implorava para eles, para que, afinal, desse um jeito nisso. Aí o deus Shiva, que é um deus hindu, estava passando por lá e viu a lagarta e ficou com dó dela. O que ele fez? Criou uma couraça na barriga dela, para que ela pudesse rastejar, sabe? Para que ela pudesse estar caminhando e não sentir dor, não sentir... E ela ficou muito feliz, agradeceu o deus Shiva, deu tudo certo. Aí Shiva, um dia, passando por aquelas mesmas paragens, lembrou da lagarta e resolveu ir lá. Vamos ver como é que está essa bichinha, né? Vamos ver como é que ela se virou. Chegou lá e encontrou ela muito feliz. Ela estava rastejando lá, ainda no chão, feliz da vida, porque não sentia mais dor. E aí Shiva olhou em volta e sabe o que ele percebeu? Que todas as outras lagartas, quando ele esteve por lá, que estavam no chão, tinham virado borboletas. E a lagarta continuava lá, como lagarta. Isso é só para a gente fechar um pouco a ideia de que, às vezes, as provações que a gente passa são para nos levar num outro estágio de evolução e de consciência. Só para reforçar e a gente firmar aqui a ideia de que a dor, muitas vezes, aquilo que a gente chama de dor, são exatamente as ferramentas que a gente precisa para a gente crescer. E o nosso Pai maior, que nos criou simples e ignorantes, e que decidiu, decisão dele, de que a gente virasse anjo, e todos nós vamos virar anjos. A gente ia ter que aprender pelas próprias pernas, a gente teríamos auxílio. Nós teríamos mentores, anjos de guarda, circunstâncias e situações para a gente crescer. Foi assim que ele fez. Né? Nos deu um conjunto de elementos, planetas diferenciados, em estágios diferentes para a gente viver, fez assim também. Nós estamos onde a gente dá conta de se virar, onde a gente tem desafios a fazer. E por que é tão ruim a gente, afinal, lidar com essas variáveis todas? Porque, além da gente não enxergar a dor como um instrumento de avanço, se a gente usar ela bem, né? Se a gente souber o entendimento para que ela serve, a gente esquece que a gente é um ser imortal vivendo uma experiência na Terra. Quantas vezes você já ouviu isso aqui na Casa Espírita? 1 milhão de vezes. Eu me repito todo dia, para ver se eu lembro, se eu acredito, se eu me convenço, se eu faço uso disso. Eu sou um ser imortal, tendo uma experiência nesse corpinho aqui. Por um período, meus amigos, curto, eu acho curtíssimo, 80, 90, 6 anos, frente à quantidade de encarnações que eu tive, o senhor já teve, o que é 90 anos? Se a gente der sorte, né, viver 90 anos, a média do brasileiro é 70, o que a gente faz em 90 anos? Quem tem mais de 50, eu digo, tem mais passado que futuro, né? Nesta encarnação. Falta menos para eu concluir do que aquilo que eu já experimentei. É muito curto esse espaço que a gente está aqui. E a gente esquece que somos aquele espírito mortal, que essa encarnação é importante, mas é um pontinho na nossa história. E aqui a gente quer brincar de Deus. Existem 2 tempos, que é o tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, que é esse que marca o nosso dia a dia, que marca os nossos anos, né? Existe o ágape, que é o tempo de Deus.
que é um tempo que não olha só esse espaço pequenininho que a gente está vivendo, que olha a nossa jornada desde como fomos lá, aquela primeira semente simples e ignorante, até os grandes avanços. O Pai sabe da nossa história completa. Então, por que é difícil ter um entendimento desses elementos de dor, passar por algumas provas e sofrer tanto? E querer que as coisas aconteçam no meu tempo, né? Eu plantei agora, eu tenho que colher. Eu sou bonzinho, eu vou na casa espírita, eu pago imposto, eu estou tentando melhorar. E por que as dificuldades continuam na minha vida? E por que ainda não fiz algumas superações? Porque algumas circunstâncias retornam. Por que é que eu tenho que ter paciência para poder ter a resolução disso? Porque é aquela coisa, e mais, a gente vive rezando, né, gente? Eu rezo muito, né? E a gente reza muito Pai Nosso. Quando eu falo que a gente brinca de Deus, quer brincar de Deus, porque a gente reza o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja feita a vossa vontade, não é? A gente fala isso. Seja feita, meu Pai, a vossa vontade. E se eu acredito de verdade que está sendo feita a vontade dele na minha vida aqui, como é que eu posso questionar as circunstâncias que estão no meu entorno? Como é que eu posso achar que, mesmo aquelas dificuldades que eu estou passando, não tem alguma serventia? Isso quer dizer que eu tenho que ficar enredada na dificuldade, não vencê-las e não buscar estar melhor, ser mais feliz, ser mais alegre, ser mais rico, ser mais bonito, ser mais... Não! Tudo isso é para a gente... O nosso desafio é justamente fazer essa superação. E quando eu digo que a gente não pode esquecer... que o espírito é imortal, lá numa das leis morais, está dizendo lá, a colheita segundo a sua semeadura. Se eu acredito nisso, e se eu acredito que o Pai manifesta em mim, segundo a vontade dele, eu tenho que olhar a minha vida e as minhas circunstâncias com outro olho, com outro olhar. Ainda no final, a gente tem a cara de pau, quando a gente reza, a gente fala assim, ó, quer ver? Você já vem afirmando, tem uma parte que a gente diz aqui, perdoai a mim como a gente perdoa os nossos inimigos. Não tem no finalzinho do Pai Nosso? A gente reza, gente. É claro que a gente perdoa os nossos inimigos, a gente perdoa aquele pessoal que fez mal. Tipo assim, eu não julgo, mas o que é dele está guardado. Não sou eu que vou lidar, não é assim que a gente canta para o outro? Olha, eu não estou julgando, eu não tenho ódio, mas a cada um segundo a semeadura, a batata dele está esquentando. Então, esse exercício de perdão que a gente finge que a gente faz, também, pensa se Deus tivesse essa mesma postura conosco. Pensa. Gente, nós somos fruto da paciência dos nossos anjos de guarda. Da paciência de Deus. Por quê? Porque ele tem consciência, lembra? A consciência lá? Ele sabe que nós somos. O nosso Pai, imagina que ele acha que uma criança, sabe, de 6, 7 meses, para aqueles que gostam de carne, vai comer uma picanha. Ele sabe qual é o estágio de evolução que a gente está. E ele respeita e acolhe as nossas dificuldades em cada uma dessas fases. Então, esse exercício de paciência que o nosso Pai tem com relação a nós, a quem somos, aos filhos dele, nós precisamos ter com aqueles que estão no nosso entorno e conosco mesmo. Paciência com as suas fragilidades, meu amigo. Paciência com as dúvidas que você ainda tem. Paciência com as circunstâncias que estão na sua vida. Apenas não se engane com uma coisa. A paciência é uma virtude ativa. A paciência não é uma virtude passiva. O que a gente está querendo dizer com isso? Vamos pensar no lavrador. O lavrador, a gente não entende nada disso, tá? Eu trabalho com a questão ambiental, mas confesso para vocês, não sei plantar alface. Não sei. Mas pensa num lavrador, num agricultor. Ele pega lá o feijão, ou pega o milho, sei lá, não sei, imagine aí, deve ter algum agrônomo ou algum agricultor aqui que me diga. Pega alguma semente para plantar que demora um tempo X para frutificar. Planta lá uma coisa e ele sabe, que o agricultor sabe, que aquela semente ela vai precisar ser adubada, ser regada, etc., e que vai demorar alguns meses para que ela possa florescer. Por outro lado, ele planta aqui o alface, que na minha imaginação é mais rápido.
tem aqui o alface, que ele sabe que vai dar num tempo distinto. São 2 plantios. Respeita o tempo divino, porque a natureza ela é um exemplo todo o tempo para nós, né? Olha só, o alface tem o seu tempo de maturação e colheita, assim como a outra planta. O agricultor que plantou, pôs lá a sementinha lá do feijão dele, ele planta e ele vai para casa dormir? Só tem paciência para esperar o fruto crescer? É assim o plantio? O agricultor vai lá para ver se tem erva daninha. O agricultor vai lá ver as estações. Ele vai lá para ver se tem alguém contaminando o solo. E, às vezes, ele tem que fazer uma rega específica. Ele tem que equilibrar, né, as qualidades do solo para que aquilo continue. E mais, às vezes, ele consorcia. Ele percebe que plantar milho dá para plantar com feijão. Aproveita qualidade de um, né, que dá uma certa qualificação para o solo, para colocar um outro plantio. Ele, quando plantou, ele fica lá já querendo feijão? Não, ele sabe que existe um tempo de maturação. Vejam, portanto, ele é paciente, mas é uma paciência ativa. Sabe o sonho que o senhor tem? E pode ser o sonho desses mais mundanos que a gente tem aqui na Terra. Quer ter o seu carro, quer ter a sua casa, tudo isso é bom de ter, né? Ter um conforto, ter um amor, ter, sei lá, ter um filho. Os sonhos que você tem nessa sua vida aqui. Você tem o sonho, você quer chegar lá. Para você ter o carro, se der sorte, você pode até ganhar na Mega Sena. Mas lembra, a Mega Sena é 1, né? Entre quantos bilhões tem o planeta Terra aí? É 1. Os outros têm que ralar mesmo, tá, gente? Não queria falar para vocês, não. Mas, enfim, imagine você quer ter esse sonho. O que você faz? Você acorda de manhã, você vai trabalhar, você procura emprego, não é assim? Eu estou esperando o meu sonho lá. Mas eu não estou passivo. Eu estou dando os passos que eu preciso dar. Pode ser, até, que você não case no final da vida. Pode ser. Não seja do seu destino, não seja do seu... Você não encontra o seu amor, você não casa. Mas, enquanto isso, você ficou bonito, você foi para a academia, você se arrumou, você foi feliz, você fez amigos, você dançou, você cantou, percebe? Você continuou ativo com o seu sonho, às vezes, lá adiante. Então, acho que esse é um outro aspecto que a gente precisa recordar. E eu dizia para vocês que o nosso Pai não espera que a gente entregue coisas fora de época. Eu vou voltar à ideia da lagarta lá, para concluir aqui, que é o seguinte. Primeiro que, antes de eu virar, eu tenho aqueles ovinhos, sabe? Pega, né, no Google, vocês vão ver. Tem um ovinho lá da borboleta. Aí depois ela vira uma lagarta, não é? Fica lá rastejando. Aí depois ela vira aquela pupa, aquela crisálida, que é aquela coisa toda enrolada. Aí depois ela começa a romper com aquilo, e aí ela vira borboleta. Em cada um desses estágios, esse ser tem uma função na natureza. A lagarta, quando ela rasteja, ela está comendo ervas daninhas, ela está comendo coisas lá. O cocôzinho dela lá vira adubo para outras plantas. Quando ela está em crisálida, igualmente, ela se alimenta daquele próprio que ela construiu. Depois as partes secas vão para a natureza. Quando ela finalmente vira borboleta, né, e voa, no começo ela fica meio trôpega, mas depois ela voa. E por que ela voa? Porque ela é a segunda maior polinizadora do reino animal. Primeiro são as abelhas. Então ela suportou ser lagarta, ela suportou ser crisálida, ser a pupa lá, né? Ela suportou o medo, aquele medo que a gente tem quando a gente começa a crescer. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Por quê? Porque ela tinha uma função maior. Imagine você que podem não haver flores se a borboleta não sair polinizando. Ela sabe que ela sabe qual é a função dela no mundo. Inconscientemente ela carrega nela, portanto ela suporta cada uma das etapas com paciência, vivendo as agruras de cada uma dessas fases. Ou vocês acham que deve ser fácil ficar uma crisálida amarrada, como nós ficamos na barriga das nossas mães, apertado lá no útero para nascer? Acha que é fácil passar por esse estágio? Dizem até que é mais difícil nascer do que morrer. É mais difícil, né? Vir para o mundo do que partir para o mundo. Deste mundo aqui tridimensional.
Então, nosso Pai sabe que na nossa infância, na nossa adolescência como espíritos, Ele pode esperar alguns resultados. E nós temos que jogar consciência para poder ter paz de saber que no estágio que nós estamos hoje, os aprendizados que estão nas nossas vidas são para nós. Alguma serventinha tem, alguma motivação tem. E eu tenho que olhar para essas questões da minha vida e pensar, eu vou virar um dia borboleta. Para isso é preciso que cada um de nós, né, faça uma reflexão muito pessoal. O que eu estou fazendo nesse mundo? Quais são os desafios que estão na minha vida? E, ó, gente, tira os desafios que são os mais fáceis, tá? Não estou simplificando, não. Mas a casa, o carro, o apartamento, tudo isso é importante, vamos ter, nós somos a doutrina da abundância. Mas quando o senhor vai embora daqui, o que é que você leva? Tem uma amiga que trabalha no Hospital das Clínicas, que trabalha com os doentes terminais, né? Aqueles que já estão com os cuidados paliativos, sabem que vão morrer. Então, já sem medicação, sabem que vão desencarnar. E ela atende famílias e os pacientes, para poder auxiliá-los, né? Dar acolhimento. E o que vocês acham que, e uma das perguntas que ela faz para os pacientes é se você tivesse mais 3 meses de vida, o que você gostaria? O que vocês acham que eles pedem? Ah, eu queria mais um carro. Ah, eu queria viajar para a Europa. Ah, eu queria ser mais rico. Ah, eu queria pesar 10 quilos a menos. Ah, eu queria fazer botox. Ah, não. Nossa, eu queria tanto ter abraçado meu filho. Eu queria tanto ter experimentado aquele relacionamento. Eu queria tanto ter, sabe, despendido mais tempo com os meus aspectos espirituais. É isso que as pessoas pedem. As pessoas, quando estão indo embora, quando a consciência chega, quando aquele estado de paz vai se aproximando, elas caem na real, que aquilo que a gente leva são esses aspectos, são os aprendizados com essas questões materiais que estão colocadas na nossa vida. Então, hoje a casa está pedindo, vamos voltar para casa, jogar a consciência sobre a nossa vida, olhar as agruras que estão postas lá e pensar, obrigada, meu Pai. Aquela coisa que a gente fala lá no Pai Nosso, obrigada. Que se faça aqui na terra segundo a sua vontade. E eu estarei atento e ativo, fazendo o meu melhor dentro das condições que eu tenho. Tem até aí esqueci o nome dele que fala. Até eu ter condições melhores para fazer melhor ainda. Mas dentro daquilo que eu tenho hoje, com as limitações que eu tenho hoje, eu tenho convicção, porque eu sei que eu sou borboleta. Eu sei que em algum momento eu vou voar. Eu tenho funções maiores como filho do meu pai. Mas eu vou suportar a cada um dos tempos, com muita paciência, os desafios de cada uma das fases que a gente tem. Agradecemos a presença de todos. Pedimos que aguardem orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila. Aqueles que receberão passe na Câmara de Passe, por favor, aguardem também a orientação. Muito obrigado, excelente semana e nos vemos no próximo domingo. Tchau.